Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. A gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. A Unibrasil, por mais que tenha crescido, que tenha ampliado sua estrutura, o número de pessoas, a Unibrasil não se desviou do seu foco inicial, que é o principal, é a qualidade de ensino, do processo de ensino-aprendizagem. É acreditar no mérito acadêmico, acreditar no potencial dos alunos, no potencial dos professores, acreditar que as pessoas podem realmente fazer a transformação. O professor aqui não é melhor do que o aluno. O professor aqui é o profissional que se formou antes e que já tem mais experiência e que agora passa por um processo de ser o facilitador do processo de aprendizagem, né? Então o aluno vai encontrar, eu acho, muito mais portas abertas do que barreiras a serem superadas. E eu passava na frente do Unibrasil todo dia para ir e voltar da escola. E aí eu olhava no portão e imaginava assim, um dia eu ainda vou estudar aqui. Eu sentia isso. O jovem de hoje, ele é um jovem que ele inova, que ele empreende, que ele se relaciona. Então, o Espírito do Brasil tem a ver com isso. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Somos assim. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma honra estarmos aqui hoje novamente juntos nesse último eixo do nosso evento, Seminário Uso Saudável e Seguro das Tecnologias de Informação e Comunicação. Eu sou Maria Cristina dos Santos, do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, e eu vou ser a mediadora hoje neste evento. Em nome do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, que está promovendo esse evento, eu dou boas-vindas, a todos e agradeço ao Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil, na pessoa da professora Wanda Camargo, da professora Graciela Santos Já Soares Faria, incluindo também a equipe de marketing, o apoio técnico, por todo o apoio e empenho para que esse evento pudesse se realizar. Falando bem pouquinho sobre o Instituto, eu acho interessante nós dizermos por que também desse vínculo com a Unibrasil. O Instituto, ele tem um caráter socioeducacional, ele visa promover a mobilização social para uso seguro, saudável e consciente, além de responsável das tecnologias de comunicação e informação, especialmente por crianças e adolescentes, e tem como público-alvo pais, familiares, responsáveis, professores, gestores educacionais, professores das mais diversas áreas. E o que é interessante é que o Instituto ele adquiriu personalidade jurídica em 2015 somente, mas a sua gênese, a sua origem, ela se deu em 2005, quando pessoas, profissionais que integravam os quadros da Unibrasil, muito preocupados com essa questão do uso consciente da tecnologia, desenvolveram um projeto Informática Cidadã, no curso, à época, chamado curso de Sistema de Informação. Então, em função dessa preocupação e desse cuidado com os acadêmicos, a gente observa um diferencial na Unibrasil, que já vem se preocupando com essa temática há mais de, desde 2005, há 15 anos. Então, vejam só, o que nós esperamos agora é que essa preocupação se estenda por todo o Brasil, em todas as unidades, desde o ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental, ensino superior, cursos de pós-graduação, igrejas, comunidades, ou seja, que a sociedade, de uma forma ou de outra, seja mobilizada a tomar cuidado, a estar atenta e usar de forma saudável algo que é tão bom para nós, que são os equipamentos tecnológicos.
Mas, no que se refere ao seminário propriamente dito, hoje o eixo será família, cultura e lazer na era digital. E nós teremos 3 temas. O primeiro tema vai ser abordado pela nossa querida Thaís Novaes Glaser. Então, vejam só, nós pretendemos hoje refletir sobre as atividades lúdicas, atividades pedagógicas, opções que podem ser adotadas para substituir o uso compulsivo por tecnologias. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui por conta da lei do Detox Digital Paraná. Então, nós vamos buscar a desintoxicação. Até ontem nós falamos sobre questões outras, né? Questões de saúde física, mental, questão de segurança, educacional, questão da aprendizagem, e hoje nós vamos apresentar essas opções, nossas colegas profissionais. Então, antes de eu passar a palavra para a nossa primeira palestrante, eu gostaria de dizer que toda e qualquer pergunta que quiserem formular, estejam à vontade, façam isso através do chat. E no final de cada fala, as perguntas serão formuladas às palestrantes. E também eu gostaria de reforçar que as pessoas que querem certificação, que por gentileza façam a sua inscrição no link que consta na descrição do vídeo, tá? Bom, agora, então, nós vamos deixar a palavra com a nossa querida Thaís Novaes Glaser. Ela vai falar sobre a natureza como recurso para a saúde de crianças e adolescentes na era digital. Quem é a Thaís? Thaís é fisioterapeuta especializada em ergonomia, ela é palestrante na área de saúde do trabalhador, professora de nível superior em graduação e pós-graduação e também conselheira técnica do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. Então, Thaís, passo a palavra a você. Muito obrigada pela sua participação e vamos ouvi-la. Boa tarde, tudo bem? Que privilégio, que prazer imenso estar aqui com as minhas colegas de trabalho, falando de um tema tão importante, tão pertinente para esses dias atuais. E nós vamos falar, sim, dessa correlação e da importância de tentar se livrar ao máximo desses meios digitais, se é que é possível, né, no tempo que nós vivemos hoje, mas tentar trazer a importância de se conectar com o ambiente externo, com o ar livre, com a natureza, trazendo o link com a importância da saúde física dentro de toda essa situação. Nós estamos vivendo em uma geração que até a gente pode dizer que é a geração do excesso. Então, as crianças têm excesso de brinquedos, excesso de atividades, excesso de informação, e a tecnologia ajuda muito nessas questões informativas, mas aí a gente pega todos esses excessos e traz uma alienação à pressa. Então, a gente está constantemente falando para as nossas crianças e adolescentes: vamos, menino, vai, menino, rápido, menino, anda, vamos logo. E a gente está o tempo todo apressando situações pelo próprio dia a dia. E essas coisas, essa agitação toda, ela tende a tirar o brilho das nossas crianças. E nós precisamos trazer uma construção de memórias para eles. Colecionar memórias mesmo, né? Quando a gente pegava aqueles livros de coleção, na minha infância eu tinha álbum de coleção, né? De figurinha. Então, meus pais iam lá na banquinha e compravam uma certa quantidade de figurinhas, mas não podia comprar tudo ao mesmo tempo, tanto pela condição financeira, quanto pela ordem que chegavam as figurinhas na banca. Então, tinha uma espera, você criava uma expectativa, você pegava aquela figurinha, que eu quero comparar aqui com um momento, né, entre a família, e você colocava lá com toda a sua expectativa, tentando trazer cada vez mais figuras, ou seja, tentando colecionar cada vez mais memórias. E aí eu te pergunto, quais são as memórias que nós estamos colecionando com os nossos filhos? Se eles baterem foto do nosso dia a dia, o que mais eles vão ver a gente fazer? Será que eles podem ter um álbum de figurinha, uma coleção de memórias, de brincadeiras, onde você senta no chão, pega o carrinho, né, faz lá de forma lúdica as brincadeiras com ele, que você de vez em quando espirra água nele para brincar, que de vez em quando você vai lá fora e chuta uma bola, leva ele num parque? Ou será que ele está colecionando memórias de um pai, de uma mãe, de uma avó, enfim, da pessoa que convive com ele, que está ali inteiramente ligado nas redes sociais, sempre com uso de celular, uso de computador, uso de televisão? Nós precisamos fazer esse detox.
em prol das nossas crianças, da saúde delas. Isso é bom para nós também. E como que nós vamos construir essas boas lembranças? Através de interação. Eu preciso ter interação com meu filho, com as crianças que convivem comigo. Eu preciso também limitar distrações. Quais são as distrações que nós temos hoje? Meu Deus, muitas, né? Principalmente aquelas que são relacionadas com a tecnologia. Precisamos trazer simplicidade. E aonde que está a simplicidade? Muito provavelmente estejam lá fora, esteja lá no quintal, esteja lá no parque, esteja nas folhas, esteja nas árvores, esteja na grama, esteja em procurar um trevo de quatro folhas. Isso é a simplicidade. E nós precisamos também, como pais, nos posicionar e dizer não para tudo que é rápido demais, para tudo que é demais, para tudo que é muito e para tudo que é precoce demais. E aonde que vocês encontram essas condições? Rápido demais, tudo que é demais, tudo que é muito, tudo que é precoce, na tecnologia. E nós precisamos tirar um pouco o foco das nossas crianças e nossos adolescentes, entendendo que há um mundo lá fora, há coisas incríveis para ser vividas. Mas, para isso, nós precisamos criar um ambiente para essa criança e adolescente que seja um ambiente livre de tensão. Então, para você ter uma ideia, coisas boas, imagine uma coisa que você gosta de fazer. Coisas boas estimulam quantias, quantidade mesmo. Figurinhas, jogos que as crianças jogam no computador e trazem recompensa. Quando traz recompensa, é uma coisa boa, isso estimula a quantidade, ele quer mais, mais, mais e mais. Às vezes você assiste uma série na televisão e você gosta dessa série. Você não para enquanto a série não termina. Você deixa
nós tivemos um pequeno problema técnico, então, para agilizar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar a palavra para a professora Joelma Silveira. Ela vai falar sobre o tema contação de história e atividades lúdicas em família. A Joelma Silveira, ela é formada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia e gestão escolar. Ela trabalha com articulação no curso de formação de docentes no estado do Paraná. Nós vamos ver, se for corrigida a questão da conexão, nós devolveremos posteriormente a palavra para a Thaís, certo? Então, a palavra com a nossa querida professora Joelma. Por favor. Boa tarde. Vocês me veem? Eu gostaria de dizer que estava gostando muito da fala da nossa amiga, espero que em breve ela consiga voltar, que tudo se resolva, mas ao vivo, remoto, é assim mesmo. Eu já fui apresentada, agradeço a doutora Maria Cristina, agradeço o convite do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana e Unibrasil. Como a Maria Cristina já disse, o Unibrasil vanguarda há muitos anos preocupado com esse tema que agora, que bom, muitos docentes estão despertando para essa preocupação. Eu trabalhei com escola toda a minha vida, desde berçário, fui coordenadora de berçário, educação infantil, pré-alfabetização, alfabetização, séries iniciais do fundamental, séries finais, e também eu tive a oportunidade de trabalhar com ensino médio, o curso de educação profissional em nível médio, universidade em várias licenciaturas e pós-graduação em psicopedagogia. Estou contando esse percurso porque vocês que estão assistindo podem se identificar em algumas dessas áreas de trabalho. Então, o nosso tema de hoje, ele é bem focado com o objetivo de colocarmos a prática de tudo que vocês ouviram durante esse seminário maravilhoso, que eu espero que vocês tenham aproveitado como eu aproveitei todos esses dias, as falas maravilhosas, e aproveito para parabenizar os organizadores deste evento que pensaram na parte prática. Em que evento que você participa que tem a parte prática? Então, isso foi fantástico e uma honra muito grande terem me permitido ter esse privilégio de poder fazer a prática. Eu vou compartilhar com vocês, então, os slides. Espero que esteja aparecendo para vocês. Ok? Então, obrigada. Esse tema, contação de histórias e atividades lúdicas em família. O objetivo hoje é falar com os professores em formação, professores do curso de formação de docentes. Quando eu digo professores em formação, é de qualquer área, sejam estudantes do curso de formação de docentes ou estudantes de pedagogia que também foram convidados para participarem desse seminário, mas também com as famílias. O que fazer? Qual é o próximo passo, então? Ouviram todos os docentes que falaram no seminário, concordaram da necessidade de tirar as crianças de frente de todas as telas? Ok, mas então e agora? O que fazer? Então é com muito prazer que eu quero compartilhar com vocês ideias. Papo sério, gente. O tema que nós vamos falar hoje e a forma com que nós vamos abordar, é importante que vocês... aqueles que querem acertar, né? Pais que querem acertar, professores que querem fazer tudo corretamente e precisavam daquele empurrão. Está aqui o nosso objetivo, compartilhar com vocês. Mas primeiro eu gostaria de conscientizá-los de algumas coisas. Você é pai, mãe, você é professor, ou você é professor, futuro professor, você vai ter que fazer uma reunião com os pais de conscientização. Então, aqui
estão ferramentas para você, e essa é uma fala para você anotar. Pegue papel, lápis, e você vai anotar. A criança, o que ela espera de você, o que ela precisa é do seu olhar, acima de qualquer coisa. Ela precisa do diálogo, e é o que ela deseja e espera é se conectar com você, acima de qualquer coisa. Eu gostaria de lembrá-los que as crianças estão fechadas há muito mais tempo do que o tempo em que o Covid chegou aqui. Se vocês pararem para pensar e perceber, e nós já temos muitos materiais e muitas pesquisas sobre isso, de quantas crianças, como são as nossas crianças da sociedade atual, em que elas vivem fechadas, emparedadas. E sabe o que a criança quer de você? Você que tem uma criança, ou professores que têm várias crianças, pais, professores, eles não querem presentes, eles não querem grandes recursos pedagógicos. A criança quer você. Por isso, nós vamos te instrumentalizar hoje. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para trazer algumas memórias à sua mente. Busque uma memória divertida, significativa, uma memória agradável. Você com a sua família, você com seus pais, ou quem te criou. Essa pessoa te ajudou a construir memórias afetivas? Você tem muitas memórias afetivas ou você tem poucas memórias afetivas? E a pergunta é, você gostaria de colocar para as pessoas, criar na criança que você está, que você cuida, ou o filho que você tem, muitas memórias afetivas? Você gostaria de ser lembrado de que forma? Seus alunos, seus filhos, eles lembrarão de você por essas memórias afetivas, ou eles lembrarão apenas de cobranças, de correções? Que tal fazer, e aí entra a primeira ideia, túneis, barracas de lençóis na sua sala? Você já experimentou fazer isso? Passar um sábado assim? Primeiro colocar um edredom, depois juntar as cadeiras, pegar a fita crepe, amarrar, colocar lençóis, fazer o lanche aí embaixo, passar um dia assim. Nesse dia, procure brincar do que a criança brinca. Não proponha brincadeira você, primeiramente. Tente observar do que ela brinca. Eu costumo falar para os meus estudantes que você só conhece uma criança, e para as mulheres com quem eu caminho, mães, você só conhece o seu filho quando você brinca do que ele brinca. Não coloque as regras, deixe ela se posicionar, porque a criança faz um jogo simbólico, ela dramatiza, e você vai conhecê-la verdadeiramente se você se permitir brincar da brincadeira dela. Isso é algo diferente, não é? Outra ideia, você já experimentou ir num Ceasa ou no Mercado das Flores que tenha na sua cidade? Não tem, Joelma, mas tem um Garden na sua cidade? É um passeio incrível. É um passeio incrível para adulto, imagina com criança. Procure ir num horário que não tem muita gente por conta do Covid. Semana passada eu fui 6 horas da manhã e foi fantástico. Você nem precisa de dinheiro. Aliás, quase tudo que eu vou falar hoje você precisaria de pouco dinheiro. Uma suculenta custa R$3, um ramalhete de flores maravilhoso que poderia alegrar sua casa por muitos dias, custa R$8. Se você for no finalzinho da manhã, então tem promoção. E aí, chegar em casa, procurar um vaso, colocar uma água limpinha, ou quem sabe ao invés de flores, vocês possam procurar por ervas para fazer chás, fazer uma horta em vasos, ou cultivar temperos. Você imagina isso para criança? Teste também fazer alpiste, colocar uma meia fina, um pouquinho de alpiste no fundo, terra, amarra do outro lado, faz uma caretinha e começa a colocar água todo dia um pouquinho. E o cabelinho do bonequinho, daquela cabecinha, começa a crescer. Dá um Google, você vai descobrir como fazer, é fantástico. Você pode germinar com a criança, fazer diferentes sementes.
lembre sempre de testar o alpiste, que tem uma velocidade maior de crescimento, e a criança vai ver isso muito rapidamente. Mas ela pode ver a evolução de diferentes sementes. Essa é uma experiência incrível. Ela nem vai lembrar da tela, a tela vai querer correr atrás dela, como acontece na minha casa, como sempre foi, e ainda é. As telas precisam querer buscar os meus filhos, de tantas coisas que nós fazemos juntos. Qual é o melhor programa em família? Quando vamos viajar, eu pergunto para os meus filhos, essa viagem vai ser boa ou essa viagem vai ser chata? Esse passeio, esse final de semana vai ser bom ou vai ser chato? Qual é o melhor programa em família? Qualquer um. Quando você é a companhia agradável de alguém. Você é? Você é aquela pessoa chata que fica reclamando do sol, murmurando. Quem é você? Você é a companhia agradável? Eu me lembro quando nós íamos viajar, as crianças ainda eram pequenas, eu tenho 2 filhos. Naquela época eu comprava CDs diferentes. Hoje eu faço uma playlist legal. Ou então desafio alguém a fazer uma playlist legal. Esse é o dia do snacks. Normalmente não pode, mas esse é o dia de nós planejarmos quais snacks nós teremos na viagem. Sobre o que nós vamos conversar, os planos que vamos fazer para a nossa vida. E quando eram mais novos, que brincadeira fazermos. Eu falo uma palavra, a sílaba com que ela terminou, você começa. E isso não é só na viagem, isso é dentro de casa, ou em qualquer passeio, em qualquer percurso. É um momento de você ensinar música para os seus filhos, quem sabe, ou estudar a tabuada, desafios matemáticos. Você pode fazer, aliás, da sua vida uma alegria. Aliás, mães, mulheres, eu queria dizer para vocês que vocês são o tempero da sua família. Vocês são a alegria. Vocês já repararam que quando vocês estão meio chateados, a família toda fica chateada? Quando vocês estão alegres, animados, todo mundo está, e alguns talvez até te mandem parar um pouquinho, como aqui em casa. Você é o tempero da sua família. Se perceba como você está. Às vezes a gente precisa de uma outra amiga ou de uma outra pessoa para desabafar, para ver se a gente está bem. Porque a nossa família também precisa disso. Não quer dizer que você tem que estar sempre muito bem. Às vezes não estamos tão bem, isso faz parte da família. Mas sempre chatinha, sempre reclamando, que difícil para a criança conviver com alguém assim. Eu digo isso porque eu convivi com muitas crianças, muitas mães, e sempre pude ajudar as mães com isso. Por isso compartilho com vocês. Agora, gente, eu quero falar com vocês sobre contação de histórias e leitura. Se vocês esperavam aqui que eu fizesse uma fala inteira sobre contação de histórias, não é essa a fala de hoje, porque nós temos muitas coisas para compartilhar. E cada um desses slides, normalmente, ele dá uma palestra inteira. Então, quem sabe, no Instagram ou em outro momento, a gente pode fazer isso de uma forma mais segmentada, um pouco mais profunda. Mas eu quero falar para vocês da importância da contação de histórias. Você quer ter filhos criativos? Você quer ter crianças que sabem se expressar, se posicionar bem na sociedade? Pessoas que sabem resolver soluções, definição de palavras. Trabalhe com histórias, trabalhe com leitura. Eu comecei projetos de leitura com meus filhos em casa quando eles tinham 9 meses de idade. E posso compartilhar com vocês agora isso, professores e pais. Um dos maiores presentes que você pode dar para a criança é trabalhar com histórias, com leitura e a própria contação de história. Mas aqui eu apresento para vocês três frases que vocês podem dizer para mim. Joelma, eu não tenho livros. Ou, Joelma, eu não sei contar histórias. Ou, olha, eu até tenho livros, mas eu não tenho ideias, eu poderia comprar. Eu vou te ajudar em tudo isso agora. Rapidamente, né? Desculpa não poder me aprofundar, mas vamos lá. Se você não pode comprar livros, você pode ir numa livraria que permita, como eu fazia quando os meninos eram pequenos, numa fase em que eu não estava muito bem de dinheiro, e nós sentávamos lá, e se fosse contar em reais o quanto nós teríamos gasto em dinheiro de tudo que os meninos escolheram para eu ler para eles. E então você tem essa possibilidade, ler na livraria com eles, numa livraria que disponibilize isso. Se na sua cidade não tem, você pode inventar as histórias. Quando a criança é bem pequena,
é muito mais fácil, porque você só pega na mãozinha dela, vai lá para fora, ou dentro do próprio quarto mesmo, e vocês começam a imaginar que vocês estão subindo uma montanha, que um dia você sobe a montanha, no outro dia você vai para a floresta, no outro dia vocês vão mergulhar num lago profundo, no outro dia vocês estão numa praia, e aí vão chegando desafios, e você pergunta para a criança, que desafio que está na nossa frente agora? Acredite, a criança vai participando, a criança vai contando para você, é fantástico. Uma outra ideia, com crianças um pouco maiores, ou de qualquer idade, até adolescentes, é você tirar algumas roupas do seu guarda-roupa, colocá-las de ponta cabeça, mudar a forma dessa roupa, ou criar fantasias de papel, e vocês criarem histórias. Vou indicar um filme, um dos meus filmes favoritos, Adoráveis Mulheres, e lá vocês vão ver algumas cenas assim, em que as meninas no sótão, essas irmãs têm ideias incríveis. Inclusive, uma delas se tornou uma grande escritora. Assim como aconteceu na minha casa. Um dos meus filhos já é escritor de um livro, chama-se Intencionais para Adolescentes, e o outro filho escreve textos fantásticos, que eu nem sei como ele pode escrever assim. Bem melhor que os meus. E hoje eles leem livros muito maiores do que os livros que eu leio, eles me ultrapassaram. O fato é que você também pode, além de tudo isso, trocar livros com suas amigas. Fazer um grupo de amigas, cada uma compra um, depois vocês trocam. Se você for emprestar um livro, só deixa eu te dar uma dica, que eu perdi muitos livros. Lembre-se de escrever assim: emprestar é um prazer, devolver é um dever. Assim eu consegui alguns livros de volta, foi melhor. Use objetos. A criança não tem o nosso cérebro, não tem a nossa tão pouca imaginação. Você pode usar qualquer objeto. Você pode dizer que o rei vai se encontrar com a rainha, mas no meio de tudo isso aconteceu um imprevisto e apareceu outra pessoa. E conforme você vai dando vida para os objetos, que podem ser até legumes ou frutas, as crianças interagem de uma forma incrível. Aliás, você está trabalhando tempo de concentração. E se eu fosse trabalhar os objetivos da contação de história e os objetivos da leitura, eu ficaria muito tempo aqui falando com vocês. Eu não sei contar. Então, leia. A sua possibilidade é a leitura. Joelma, mas eu não sei qual livro adequado para cada ideia. Então, vamos lá, eu vou te ajudar. Quando bebê, ainda no banho, vocês já conhecem aqueles livros de plástico fofinhos que você pode ler no banho. Durante o tempo em que a criança é bebê, não deem livros para que ela possa rasgar. Não são apropriados. Quando ela está um pouquinho mais velha, eu não tenho nenhum aqui agora, porque eu presenteei com os dos meus filhos que eram pequenos, presenteei outras crianças. Mas vocês podem ter livros em que cada página é cartonada. São livros de poucas páginas, normalmente no máximo 8 páginas, e eles têm imagens e palavras. Esse livro é perfeito para crianças de 1 ano a 2 anos, até 3 anos. Você indica a palavra, por exemplo, tema praia, boia, areia, guarda-sol, água, protetor solar, e isso, na verdade, é uma introdução para a leitura para a criança. Com o tempo, ela mesma vai apontando e vai dizendo aquelas palavras, porque ela aprende pela repetição. Aliás, como eles gostam que você faça essa repetição das leituras dos mesmos livros e a contação da mesma história. Poderia me aprofundar, mas só para dizer um pouquinho. Cada vez que você conta, a criança percebe algo diferente na história, ela consegue elaborar de uma forma diferente, e assim ela tem uma percepção melhor. Tudo isso vai sendo construído no imaginário dela, e ela consegue fazer uma interpretação de texto completa na repetição. Então tenha paciência. Não diga para o seu filho: eu não vou ler uma história que eu já li. Não diga para o seu aluno que você não vai repetir a mesma história. Por favor, repita a história para a criança, isso é muito importante. Quando a criança estiver um pouco mais velha, ofereça para ela livros com frases e a letra em caixa alta, como esse slide que você está vendo agora. Perceba que eu coloquei tudo em caixa alta para você ver, que nós chamamos essa letra de forma.
Assim fica mais fácil introduzir a escrita para ela e depois ela passa por um processo de transição para a letra script e para a cursiva. Depois dessas frases, e é bem interessante, meus filhos com 5 anos, de tanto brincar com tiras, com letras, com jogos, que já já vou falar deles para vocês, quando os dois, na altura de 5 anos, eles têm idades diferentes, mas isso foi muito comum, um dia eu estava lendo, passando o dedo, nesse caso, na frase, e propositalmente eu pulei uma palavra. E meu filho falou, você pulou essa palavra. E naquele momento eu percebi que ele já estava alfabetizado. E aconteceu isso com o mais novo, 7 anos depois, da mesma forma. Em casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Então, eu tentei fazer tudo, né, como pedagoga, tentar eu mesma alfabetizar meus filhos, sem fazer uma hiperestimulação, mas brincando com as crianças. E você pode, depois, introduzir textos maiores, um pouquinho mais de profundidade, para que ele faça a interpretação. E você pode dizer assim, Joelma, mas eu não tenho tempo. Quem me conhece vai dizer que não dá para concordar com isso. Vamos disputar para ver quem tem mais tempo, quem tem menos tempo? Nós temos tempo para aquilo que nos é importante. E uma coisa que eu aprendi com o meu filho, que hoje tem 22 anos, e que ele, quando ele era bem pequenininho, ele disse assim, mamãe, tá bom, eu não assisto mais aquele desenho que você não gosta que eu assisto, mas eu também não quero que você assista o programa de mamãe. Eu falei, qual, filho? Prestem atenção. Ele disse assim, aquele programa em que o papai beija outra mamãe. Novela. Eu falei, o que eu estou colocando dentro da minha casa? Ele tinha uns 3 aninhos, 2, 3 aninhos, e eu, desde aquele dia, acabou, não tem mais novela em casa. Então, sobra tempo. Sobra tempo para brincar, para rolar no chão, para muito projeto de leitura. E aí, a terceira ideia sobre leitura e contação de histórias seria, me dê ideias de quais livros comprar. Eu vou indicar alguns livros para vocês com muita cautela, muita ética, mas são livros bons. As editoras nem sabem, né, que nós estamos falando sobre isso, mas vale a pena nós falarmos, porque muitas vezes os pais querem acertar, mas não sabem por onde começar. E eu vou citar para vocês livros em que você possa trabalhar com valores familiares, falar a verdade, respeito, acabar com preconceito, ter a sua própria ideia, filosofia, criatividade, afetividade, não falar palavrão, alfabetização. Então eu separei alguns para vocês, que você pode ver aí, O Pote Vazio. Eu poderia ficar um tempão só falando desse livro. Se vocês puderem, conheçam esse livro. Marcelo Marmelo Martelo, 3 histórias fantásticas, com muitos objetivos. Cada uma delas objetivos incríveis, muito divertida, inesquecíveis, as 3. A Casa Sonolenta. Imagina ler A Casa Sonolenta embaixo dos lençóis em que você fez as barracas na sua sala. Isso é melhor do que comer brigadeiro. Pense nisso e tente fazer isso com a sua criança. Menina Bonita do Laço de Fita. Vou deixar você curiosa. Essa história é fantástica. Muitos professores, estudantes de formação de docentes sabem que eu estou falando porque conhecem bem essa história. A Roupa do Rei. Muito importante esse livro. Importante. Irmão Negro. Para crianças um pouquinho maiores, séries iniciais, quando ela já está alfabetizada. Fantástico, poderia falar bastante sobre ele. Um livro que eu não coloquei aqui, mas para crianças também já alfabetizadas, a partir do 5º ano. Maria Vai com as Outras, a Ovelhinha, fantástica. Só pelo nome você já sabe sobre o que o livro fala. Nicolau tinha uma ideia, para mim esse é o primeiro livro de filosofia, o primeiro livro a você introduzir o respeito às ideias das pessoas. O Cachorrinho Samba, esse livro deve ser da infância de muitas pessoas. Esse é um livro para vocês lerem à noite com os filhos, ao sentar, deitar na cama, todo dia um capítulo, todo dia um trechinho. É fantástico.
ou aquele livro para viajar, para ler nas férias, todos juntos, quando chove na praia. Rubem Alves contou que um dia ele foi convidado para ir para a praia, ele deu uma olhada para ver todas as pessoas que iam, deu uma olhadinha no tempo e falou, eu vou me equipar. E levou o livro Odisseia. E aí não deu outra. Quando choveu, o jeito, imagina ele contando, né? As pessoas sentavam-se ao chão para escutá-lo ler o livro. Fantástico. Construa essa cultura na sua casa. É muito bom. Um menino que aprendeu a ver. Professores que trabalham com alfabetização, estudantes, professores da disciplina de alfabetização. Se vocês não conhecem, esse é um livro para ter. Fantástico. Olha a boca do João. De que jeito que eu posso explicar para não falar palavrão? Apesar de que, se eu falar, eu sou a maior referência do meu aluno, eu sou a maior referência do meu filho, se eu falo, não adianta contar histórias, não é? A criança tem algo dentro dela, que é aquela frase conhecida. Mamãe, papai, professor, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então vamos lembrar disso. Estamos caminhando para o fim. Eu quero falar rapidamente para vocês sobre 4 possibilidades quando você tira a criança de frente das telas. Jogos, experiências, brincadeiras ou receitas. Jogos educativos, eu vou falar para ajudar vocês, a marca Grow. Eles nem sabem que eu estou falando isso, mas são jogos educativos, não muito caros, que têm objetivos incríveis, que você poderia comprar um, pedir para cada colega seu ou professor comprar um, e vocês trocam para jogar com seus alunos e com as suas crianças. Depois vocês me contam. Quebra-cabeça, aqui em casa tem vários. Tempo de chuva, tempo de nada, final de semana, unir a família. Agora, o quebra-cabeça, ele depende da idade da criança, o tamanho das peças, quantidade da peça, tudo depende da idade da criança. O desafio deve ser proporcional ao que ela realmente possa cumprir. Stop! Vamos resgatar o jogo Stop? Você imagina quantos objetivos educacionais tem para essa brincadeira? Resgate, ele é fantástico. Jogos de tabuleiros, por uma questão de tempo, eu coloquei só 3 para vocês, mas vocês nem precisam comprar. Perfil, imaginação, e para os maiores, filhos maiores, academia. Eu amo, fantástico. Com os meus estudantes da universidade, quando eu dei aula para o curso de física, nós construímos o jogo Perfil, as fichas, somente com conceitos de física. Então você pode construir esses jogos na sua casa para você não precisar comprar. Descubra como ele é, leia as regras dele e crie em casa, com papéis. Vai ser fantástico também. Só esse momento de preparo já vai ser fantástico. A colega que estava antes de mim, a Thaís, estava falando sobre a experiência de caçar bichinhos. E eu gostaria de falar de experiências táteis que vocês podem fechar os olhos dos seus filhos, dos seus alunos, e eles experimentarem o que é áspero, do que é molhado, o que é gelado, o que é razoavelmente quente, né? Não muito quente, colocar os pés na água, colocar os pés na farinha de trigo, enfim, dá um Google e veja quantas experiências são possíveis fazer, experiências táteis, experiências de ciências. Existem alguns sites específicos e vocês têm uma imensidão de possibilidades com youtubers. Porém, eu sou um pouquinho mais rígida do que outros pedagogos e professores. Para mim, não basta saber quem é o youtuber que o seu filho vê, ou que o seu aluno vê. Eu preciso assistir e escutar o que ele está falando para o meu filho. Eu preciso poder caminhar com o meu filho até que chegue uma idade em que ele mesmo saiba me dizer: mãe, eu acho que você não ia gostar que eu assistisse esse youtuber. E a gente já pode dialogar sobre isso aqui em casa. Desidratar flores e frutas, também dê um Google. Isso é fantástico, você pode aprender a fazer isso e depois fazer cartões com as flores desidratadas. É muito gostoso. A família vai amar receber esses cartões de vocês, sem contar que vocês podem ir ao correio, ensinar a colocar carta, usar o selo, muitas outras experiências. Brincadeiras, só que daria muito tempo de fala, mas vamos resgatar só algumas.
bolha de sabão, pequenas, bolha de sabão na bacia, feita com arame, bolhas desse tamanho, bolha de bambolê em que a criança possa entrar dentro da bolha, esconde, dentro de casa, com lanterna, pode ajudar a resolver o medo do escuro. Caça ao tesouro com os temas que os professores e seus filhos estão colocando, caça ao tesouro de desafios, caça ao tesouro dos valores familiares, no escuro com lanterna, com premiação, com diferentes objetivos. Façam isso, gente, é fantástico. Quem se lembra de brincar de elástico? Quem está atrás de uma atividade física para os seus filhos fazerem em casa? Desenvolvimento global, motor global, elástico, mímica de filme, mímicas de lugares, mímicas de objetos. É muito gostoso. Criem as regras, só se lembrem que não se muda a regra no meio do jogo. O que é combinado tem que ser combinado anteriormente. Às vezes pode só fazer o gesto, às vezes pode escrever, apontar, mas as regras têm que ser combinadas antes. Eu paro para falar sobre as regras, porque isso também é construção de caráter. Quando os futuros chefes dos seus filhos vão trazer algumas regras, a criança que foi ensinada dessa forma, a sempre dialogar, a sempre estabelecer as regras, antes de qualquer projeto no seu trabalho, ela procura definir quais são bem as regras e andar sobre ela. É uma criança muito centrada, uma criança que sabe se colocar em qualquer desafio. Receitas. Fiquei muito feliz quando, acredito que na segunda-feira, a palestrante Eliane falou sobre culinária, que ela escreveu sobre isso, ela tem materiais. Na culinária, você está ensinando muitos conceitos matemáticos, conceitos de química, conceitos de física, noções de volume, noções de quantidade. São tantas medidas que você usa ali, são tantas noções, aquilo que você não pode nem imaginar, os tantos de objetivos que tem por trás de uma receita. Não deixa de fazer. Deixa a sua criança ir com você para a cozinha. Você cuida do fogo. Você cuida dessas questões. E tem muitas receitas que nem precisam de fogo. E outra receita que não deixa de fazer é a receita da massinha caseira. Uma criança tem que ter o direito de brincar de massinha. Não sejam como meus amigos que compravam massinhas para os filhos deles só quando eles iam me visitar. E eles tiravam da bolsa e as crianças falavam: oba, nós estamos na casa da tia Joelma. É só quando a minha mãe compra massinha para mim, porque daí pode fazer bagunça. Não sejam assim. Tenha um espaço onde o seu filho possa fazer essa modelagem, a argila também. E agora, gente, a diferença que a família faz. Eu poderia falar só sobre isso, mas eu quero falar sobre um livro que se chama, rapidamente, um livro que se chama A Diferença que o Pai Faz. Nesse livro tem uma pesquisa que ela traz, entre outras perguntas, ela gostaria de investigar quais jovens se tornaram bem-sucedidos na vida. E uma das questões era: qual foi a última vez que você ouviu a frase "eu te amo"? Os jovens que não conseguiram romper, que não foram bem-sucedidos na vida, eles tinham frases muito comuns, que eram assim: não me lembro. Talvez quando era criança. Uma vez eu ouvi. E os jovens muito bem-sucedidos também tinham algo em comum. E as respostas a essa frase eram: ontem, semana passada, minha vida inteira. Enfim, guardem isso. Isso é muito importante. Isso é importante para você. Você gosta de ouvir isso. Por mais que você saiba, é tão bom ouvir. Imagine a criança. Não se canse de falar isso para ela. Mesmo que ela fale: eu já sei. Mas no fundo, isso é um alimento para ela. Isso traz segurança para a criança. Assim como nós, mães, que sabemos estabelecer limites, nós, professores, que eu gosto muito a professora Paula Gomide, ela fala sobre a consistência e a coerência. Ao estabelecer limites coerentes. E seja consistente no que você estabeleceu. Isso traz
segurança para a criança. O limite é um presente que você pode dar para o seu filho, para o seu aluno. Muito bem combinado. Crianças centradas, crianças que têm criatividade, que sabem onde mora o perigo, que sabem até onde pode ir. Dê esse presente, limites para as crianças. E a diferença que o professor faz. Estudantes do formação de docentes, estudantes de pedagogia. Eu quero dizer para vocês que talvez vocês terão crianças à sua frente que não terão nada disso. Vocês terão crianças, conhecerão crianças em que os pais não param para ensinar nada disso. Não param para olhar nos olhos. Não param, por exemplo, para fazer uma brincadeira de bets. Ai, se os pais soubessem o que o bets, a conexão do olhar, do bater o bets, não é nem correr, é só fazer a troca. O que o bets significa para uma criança? Talvez elas não terão nada disso, mas vocês sabem sobre a importância das conexões neurais, para as sinapses cerebrais acontecerem de uma forma melhor, como é importante o movimento, o desenvolvimento, as experiências corporais. E talvez você, professor em formação, essa criança só tem você. É você que vai colocar uma corda e vai ajudá-la a andar nessa corda, ou que vai segurar na mão dela no começo para ela subir numa pequena mureta, para saltar de pequenas alturas, para saltar no chão, para rolar, para correr, correr, correr. Eu não consigo entender uma escola, principalmente educação infantil, que não permita que a criança corra. Eu não consigo entender pais que não permitem que seus filhos corram. Eu não consigo entender. Não dá para conceber uma criança sem ela poder correr. Por favor, vocês que estão assistindo, nós não vamos conseguir resolver tudo para todas as crianças, mas eu quero dizer para vocês, para finalizar agora, eu ando pela cidade, e a minha cidade é relativamente bem verticalizada, e eu vou olhando aqueles apartamentos, alguns tão pequenos, e eu vou imaginando quantas crianças estão lá dentro, em frente às telas, emparedadas. Leiam sobre crianças emparedadas. E eu vou andando pelas casas, imaginando quantas crianças podem ter lá dentro, e meu coração aperta. Eu não posso ajudar todas as crianças, mas eu posso ajudar as que estão ao meu alcance. E eu posso colaborar despertando essa consciência nos pais que me ouvem, em todos os professores que me ouvem. E eu quero pedir a sua ajuda para você somar forças comigo e você me ajudar a conscientizar os pais sobre a importância de tirarmos as crianças das telas de vez em quando, telas que nós trabalhamos, que tanto precisamos delas, mas a importância de substituirmos as telas por um pouquinho dessas ideias que eu dei para vocês e que vocês ouvirão com as outras colegas também. Muito obrigada e um grande abraço. Professora Joelma, nem sei o que dizer. São tantas ideias, foram tantas sugestões, e com base nessas suas ideias, a gente começa a ter outras ideias, e o que nós precisamos é pôr isso em prática. Começar o detox digital por nós mesmos, adultos, porque nós não podemos, como foi a sua fala, não faça o que eu digo, faça o que eu faço. Não adianta contar história se eu não vivo. Então, nós adultos, que em tese somos maduros, né, nós devemos fazer uma autoanálise e investir naquilo que nós temos de mais precioso, nas joias que nós temos, que são as crianças e os adolescentes. Então, nós só podemos agradecer por todas as suas contribuições, porque, como eu disse, até ontem nós trouxemos todas as questões, a dramaticidade do que está se vivendo, da complexidade do mundo virtual, e agora nós estamos ouvindo exemplos práticos e acessíveis. Eu me lembro daquela orquestra lá do Paraguai, que do lixo eles fizeram uma orquestra sinfônica, e saíram do Paraguai e tocaram em outros países. Então, essa questão, lá no Paraguai e também em outros países, exatamente. E essa questão, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, tempo a gente providencia, depende das prioridades. E não precisa ter dinheiro para fazer tudo isso que você nos sugeriu.
Muito obrigada, foi muito rico. Por enquanto, nós não temos perguntas, então eu vou passar agora a palavra para a nossa próxima palestrante, que seria a nossa professora Luíse. Professora Luíse, ela vai falar sobre o lazer familiar longe dos computadores. E a Luíse, ela é doutora em educação física, mestre em educação física, graduada em educação física, licenciatura, é professora no curso de educação física da Unibrasil e tem experiência nas áreas socioculturais e pedagógicas de educação física. Logo, nós estamos diante de uma pessoa simplesmente apaixonada por educação física. Vamos ouvi-la. É sua palavra, professora. Prazer. Boa tarde, pessoal, prazer. Eu sou a professora Luíse Moro. A professora Maria Cristina, né, falou um pouquinho ali da minha formação, né? Eu realmente tenho um amor enorme pela educação física e um maior ainda pela educação como um todo. Eu sou como diria minha professora orientadora de mestrado e doutorado, né? Nós somos professores muito utópicos, no sentido de pensar a utopia como algo que é possível de se atingir, né? Só é algo que às vezes demora um pouco mais, né? A minha orientadora sempre fala que é como o horizonte. Quando a gente vai indo, né? Quanto mais perto a gente vai chegando, um pouco mais distante vai ficando, né? Mas porque os desafios são muito grandes. Então, eu tenho uma formação toda na área da educação física, mas principalmente voltada para as questões educacionais, tá? Então, eu trabalho hoje com formação de professores em educação física, trabalhei por muito tempo com educação básica, né, ensino fundamental, trabalhei com ensino médio, mas tenho aí um grande pé, né, os dois, lá na educação física. Hoje eu dou aula no Centro Universitário Unibrasil, então para o curso de Educação Física, e sou integrante do GEPLEC, que é um grupo de estudos e pesquisa em espaço, lazer e cidade, que é um grupo da UFPR, que é onde eu fiz aí a minha formação de mestrado e doutorado. Nesse grupo, a gente busca entender as motivações das pessoas para suas práticas de lazer, e a gente faz uma relação dessas motivações com o espaço, né? Até que ponto o espaço ele acaba interferindo no tipo de escolha que a gente faz para vivenciar o nosso tempo de lazer. Quando eu fui convidada e fiquei muito feliz para fazer essa fala, né? Eu amo falar sobre lazer, muito também para a gente desconstruir a ideia que se tem. Eu sempre comento com os meus alunos, né, que quando as pessoas perguntam para mim, o que você estudou? Ou quando as pessoas olham para mim e dizem, você tem doutorado? Eu digo, tenho. Daí as pessoas parecem que dizem, nossa, que legal. Daí elas perguntam no quê? Eu digo, em lazer. Daí eu sempre tenho a impressão que as pessoas me imaginam passando 4 anos de doutorado jogando futebol, né? Porque eu tenho um doutorado em lazer. Mas, na verdade, o que a gente faz é estudar esse tempo, né? Entender entender as escolhas das pessoas para esse tempo. Então, quando me fizeram o convite para vir falar com vocês sobre lazer familiar longe dos computadores, a primeira coisa que me veio à cabeça, a pergunta que eu me fiz foi de que lazer eu vou estar falando para essas pessoas e de que família eu vou estar falando, né? Porque eu sei que eu estou falando para muitas pessoas e a gente sabe que as perspectivas de vida das pessoas são diferentes. E aí eu organizei a minha fala no sentido de primeiro fundamentar um pouquinho sobre de que lazer é esse que eu vou falar para vocês, tá? Que significado ele tem, de que perspectiva eu estou falando, para que a gente possa entender de que família eu vou falar e então, né, mais para o fim, falar um pouco em como se manter longe dos computadores a partir desse contexto. Bom, que lazer e de que famílias vamos falar então? A primeira coisa que eu acho importante da gente reforçar, e eu gostaria muito, a professora Maria Cristina falou, né? A gente tem tempo, a gente precisa achar o tempo, né? Achar o tempo é um processo educativo, né? A gente precisa aprender a achar esse tempo. Muitas vezes a gente acha que lazer é uma coisa assim, um supérfluo na vida, né? Lazer é uma coisa dispensável. Quando, na verdade, lazer é um direito social. Se vocês olharem a Constituição, eu trouxe aqui um pedacinho dela para vocês, né? O artigo 6º da Constituição, ele vai dizer que são direitos sociais ali, né? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. É muito comum nas minhas aulas eu perguntar para os meus alunos, né, qual desses direitos é mais importante.
E a gente sempre acaba colocando lá, né? A educação é super importante. Daí um outro fala e diz, não, mas trabalho é o que organiza a vida. Daí alguém fala, não, mas se não tiver onde morar, como é que vai ter trabalho? E o lazer, ele acaba sempre ficando ali para o fim dessa lista de prioridades. Quando, na verdade, o que acontece com os direitos é que eles não são hierarquizados, né? Não há um direito mais importante que outro, né? Quando eu organizo dessa forma, um mais importante que o outro, eu estou desqualificando a vida do sujeito. Por quê? Para que eu tenha uma vida interessante, uma vida qualificada, uma qualidade de vida, eu preciso conseguir ter acesso a todos esses direitos. Então, lazer não é um direito secundário, lazer não é um presente, lazer não é dispensável. Lazer é um direito social que está garantido na nossa Constituição. Tanto ele está garantido que hoje, né, quando a gente tem aí os direitos trabalhistas, né, eles garantem que a gente tenha algum tempo de lazer, algum tempo livre. O que acontece muitas vezes que a gente faz com esse tempo livre, não é incomum a gente conhecer, né, e aí eu peço para que vocês façam, inclusive, uma autoanálise do tempo de vocês. Antes da gente pensar no lazer familiar, eu quero que vocês façam uma avaliação do lazer de vocês, é o quanto, por vezes, a gente não vende esse tempo de lazer. Seja vender oficialmente, né, a gente vende férias, isso é bem comum, né? Então, a gente vende férias para o empregador e ele devolve para nós, né, em dinheiro. O quanto a gente vende o nosso tempo de lazer para outras práticas do trabalho, né? Eu preciso dar conta do meu trabalho, então eu vou fazer isso no meu tempo de lazer. Então, é muito comum a gente acabar perdendo esse direito, mas que ele está garantido na Constituição. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que lazer é um tempo da nossa vida e que ele é um direito social. Ele está garantido, como ele está na Constituição, então o Estado precisa garantir esse tempo aos sujeitos. Por isso é que nós temos parques, por isso que nós temos praças, por isso que nós temos secretarias de esporte e lazer espalhadas pelo país, porque o Estado ele precisa nos dar acesso a esse direito. Não estou aqui, não vai dar para discutir qualidade, né? Mas ele precisa dar acesso. Tudo isso porque nós não viemos ao mundo só para sobreviver e trabalhar, né? Quando a gente olha para os direitos e a gente hierarquiza e deixa o direito ao lazer lá embaixo, a gente diz assim, bom, se eu só trabalhar, morar e comer, tá bom. Poxa, será mesmo que se eu só trabalhar, comer e tiver uma casa, tá bom? Será que eu vou ter uma vida interessante, feliz, se eu só comer, trabalhar e morar? Será que a gente não está fazendo isso verdadeiramente? Será que a gente não está só comendo, trabalhando e morando? Né? A gente precisa refletir sobre como é que a gente está vivenciando esses direitos que supostamente nos são dados. Então, a gente precisa repensar um pouco o acesso que a gente tem a esses direitos. Porque é uma necessidade. A gente não pode cessar nosso tempo de lazer. A gente não pode substituir. E a gente também não pode se culpar por ter direito, por ter tempo ao lazer. Isso é muito comum na sociedade moderna. A gente se culpa por ter tempo livre. A gente se culpa. Isso deve acontecer com vocês, e eu falo por mim, né? Eu trabalho estudando lazer, eu trabalho estudando a importância do lazer, e muitas vezes, quando eu estou sem ter atividade de trabalho, eu fico me sentindo culpada, porque parece que eu devia estar fazendo alguma coisa produtiva. E aí eu sempre paro e penso, bom, produtivo para quem? Né? Será que o ato de não fazer nada não é extremamente produtivo para mim? Né? Então, a gente não pode se culpar por ter tempo. Eu sempre, quando eu falo isso, eu me lembro que, por vezes, em alguns semestres, eu não dou a primeira aula de segunda-feira, que é das 8 às 10 da manhã. Então, algumas segundas-feiras eu consigo acordar mais tarde. E uma vez ligaram na minha casa, ligaram no meu celular, assim, devia ser umas 9 horas, e eu estava ainda meio dormindo. Eu já tinha acordado, mas estava, né, ali aproveitando aquela manhã. E aí a pessoa perguntou assim para mim no telefone, oi, tá fazendo o quê? Às 9 da manhã de segunda-feira. E eu fiquei com vergonha de dizer que eu estava na cama. E eu falei, eu tô lavando roupa. Foi a resposta que eu dei para a pessoa. E quando eu desliguei, eu falei, nossa, Luiz, né, você teve vergonha de dizer que você estava na cama, porque segunda-feira às 9 horas da manhã parece que o mundo tem que estar funcionando. E o mundo está funcionando, mas eu tenho outros tempos da vida que me permitem que às 9 da manhã de segunda-feira eu esteja na minha cama. Eu dou aula, por exemplo, nas segundas-feiras, que eu entro para dar aula às 10 da manhã, só que eu vou com aula até às 11 da noite. Né? Então, aquele tempo que normalmente, né, as pessoas que trabalham em horário comercial, que seria aí até 6 da tarde,
vão estar entrando, né, vão estar sendo dispensadas do trabalho, eu vou estar ingressando no meu trabalho. Então, não é tão absurdo que segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu ainda tenha tempo. No entanto, eu me senti culpada, né? Eu menti para a pessoa sobre o que eu estava fazendo, porque eu me senti culpada em ter tempo de lazer. E a gente não pode se culpar por isso, porque a gente tem que valorizar esse tempo, a gente não precisa se culpar por ele. A gente precisa desmistificar essa ideia de que temos que estar o tempo inteiro trabalhando e o tempo inteiro produzindo para algo que é externo a nós, né? Quando a gente trabalha, a gente está produzindo para um sistema. E a gente está produzindo, claro, para ter um retorno financeiro, mas que muitas vezes desse retorno a gente retroalimenta o sistema. E a gente acaba não vivendo o tempo do lazer, porque a gente cai aí numa perspectiva de produção o tempo inteiro, inclusive no tempo de lazer. Não por acaso, esse tempo ele sofre uma tensão entre consumo e produtivismo e uma possibilidade de liberdade e educação. O tempo de lazer ele pode ser sinônimo dessas duas perspectivas. O tempo de lazer ele pode ser um tempo de consumo e de extremo produtivismo, e ele pode ser sinônimo de liberdade, e ele pode ser sinônimo de educação, de formação para a sociedade. Quando ele sofre essa tensão para o lado do consumo e do produtivismo, né, a gente tem uma categoria que a gente tem estudado muito na modernidade, que é o mercolazer, né, que é o mercado do lazer. Então, a gente tem diversas formas contemporâneas de ver o lazer, e uma delas é quando o indivíduo ele se torna um cidadão consumidor. Vocês a refletir, ainda não estou falando sobre a família, não estou falando sobre filhos, estou falando sobre você que está me ouvindo. Que forma você tem vivido o seu lazer, né? É um lazer mais consumista, né? Será que toda vez que eu imagino, isso é muito comum também a gente dizer assim, as pessoas perguntam para nós, o que você fez esse final de semana? Daí você diz assim, não fiz nada, porque você não foi ao shopping, você não comprou nada, você não foi ao cinema, você não gastou dinheiro, então você tem a impressão que você não fez nada. Porque a gente associa o fazer alguma coisa com gastar, né? Com consumir. Quando, na verdade, você pode ter tido um final de semana incrível em casa, né? Você pode ter um final de semana incrível convivendo com a sua família, você pode ter tido um final de semana incrível dando uma volta na modernidade, o fazer com esse mercado, com essa produção, né? E aí ele acaba sendo também um tempo de consumo. Muito porque a gente trabalha bastante, porque a gente quer bastante retorno financeiro, né? A gente tem uma perspectiva de ganhar muito dinheiro, e a gente tem a falsa ideia de que a gente vai ser feliz quando a gente conseguir gastar esse dinheiro. Só que o que acontece, gente, é que trabalhando tanto, falta tempo para gastar esse dinheiro. A gente trabalha para arrecadar um valor que, por vezes, a gente não tem tempo de aproveitar. O valor do nosso trabalho, né? A recompensa do nosso trabalho. E aí a gente costuma, às vezes, né, fazer compras, por exemplo, de forma pouco racional, né? Ah, eu vou ser feliz, eu sempre comento, né? A gente, na área da educação física, né? As pessoas, por exemplo, gostam de comprar tênis de corrida. Melhores tênis de corrida, mas elas não têm tempo de correr, né? Ou então a pessoa se muda para um apartamento que tem uma ótima área de lazer, e ela vai trabalhar muito para pagar esse apartamento, mas ela não tem tempo de aproveitar essa área de lazer, porque ela tem que trabalhar muito para pagar esse sonho que ela acaba não vivenciando, né? É um sonho que ela olha pela janela e diz, nossa, que legal, eu moro num apartamento com... Se tiver tempo, ou seja, a gente trabalha valor, e aí eu estou falando mesmo em questão financeira, exatamente a gente possa viver experiências de lazer mais interessantes, mas que no final das contas a gente não tem tempo para viver. Uma outra problemática do tempo do lazer na sociedade moderna é essa ideia de que tempo é dinheiro. Não posso ficar parado, porque ficar parado vai fazer com que eu perca dinheiro. Ou então, né, uma outra máxima que é bem comum, né, que é enquanto eu durmo, os demais estão trabalhando. E aí, então, eu tenho que trabalhar porque eu não posso deixar que as pessoas me passem à frente. E aí, eu gosto muito dessa tirinha, inclusive eu já deixo aqui de sugestão para vocês, né? O Depósito de Tirinhas é uma página no Instagram que compartilha tirinhas muito boas, eu uso bastante nas minhas aulas. E esses dias eles postaram essa tirinha que eu achei muito boa, né? Que diz assim, se eu ler no intervalo dos exercícios, acabo o livro antes das 4. 2 horas livres, vou render mais uma série ou um jogo, né? O filme tem pouco diálogo, acho que dá para matar um podcast enquanto vejo.
E aí o último quadradinho, né, apresenta ali: a produtividade do lazer é a prova cabal da vitória do capitalismo. Ou seja, né, a gente está se apropriando do nosso tempo do lazer para produzir. A gente quer ganhar tempo dentro do nosso tempo de lazer. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é desacelerar. Né? Dar esse tempo de uma forma mais sensível, olhar indo essa lógica da produção. Porque aí a gente traz dessa produtivista do mundo do trabalho, a gente acaba trazendo para o nosso tempo de lazer. E aí a gente nunca para. E aí, nesse sentido, eu adoro essa. Elaborou aí, né, a lei da gravidade, conta a lenda, né, a história de que ele estava deitado embaixo de uma macieira, né, quando a maçã caiu na cabeça dele e ele começou a pensar sobre a lei da gravidade. E hoje nós estamos muito assim, nesse mesmo momento do Isaac Newton. Nós estamos embaixo da macieira com várias coisas caindo na nossa cabeça e a gente não para para olhar, muito por conta das novas tecnologias, né? Se ele não tivesse parado, a gente precisa desacelerar. Eu tenho certeza que vocês também costumam ter pressa para responder as pessoas no Instagram, pressa para olhar aquela postagem, né? A gente deve ser um hábito de vocês também, e falo porque é meu também, ainda que eu estude isso, né? Eu vivo na mesma sociedade que todos vocês. A gente quer que atualize rápido, né? Então a gente fica passando o dedo todo o tempo ali na tela para ver as novas atualizações. Então a gente precisa abrir. Nesse caso, a gente passa desse lazer que é de consumo e desse lazer que é produtivista para uma perspectiva de pensar o lazer como uma prática de liberdade. Tá? O lazer, ele é um tempo da nossa vida que ele deve ser regido pela possibilidade de escolha. A gente precisa escolher o que fazer no nosso tempo do lazer. A gente precisa ter liberdade para fazer isso. E a gente também tem que ter, nesse tempo, uma finalidade em nós mesmos. Eu preciso, por exemplo, aprender línguas. Eu vou usar meu tempo de lazer para aprender línguas porque eu tenho desejo em aprender línguas, porque eu gosto de aprender línguas. E não porque eu estou pensando que se eu aprender línguas em 4 semanas, nossa, eu vou ganhar uma promoção lá no meu trabalho e aí eu vou subir de cara, né? E aí eu não estou mais fazendo por desejo, eu não estou mais fazendo por prazer, eu estou fazendo com uma finalidade que é externa a mim. Esse tempo atrás, uma amiga comentou comigo, o meu marido, ele acha ruim toda vez que eu fico sem fazer nada. Porque ele sempre diz, vai fazer alguma coisa, vai produzir. E aí eu brinquei com ela, falei, olha, da próxima vez você responde para ele que você está produzindo qualidade de vida. Porque quando a gente para, e se a gente escolhe não fazer nada, a gente está produzindo para nós. Né? Você está respirando, você está relaxando, você está repensando a sua vida. Dá para fazer muita coisa no nosso tempo de lazer, como dá para não fazer nada. A ideia é só que a gente pense que a finalidade tem que ser em nós, no nosso prazer e na nossa qualidade de vida. Nesse caso, por que disso, né? Porque viver o lazer é um processo educativo. Nós vamos educar, vivemos o nosso ao viver, a gente se conecta com a vida. Por quê, né? A vida do trabalho, principalmente do trabalho, ele é muito regrado, ele é muito sistematizado. Na vida do trabalho, a gente costuma encontrar pessoas muito... Por exemplo, na minha vida do trabalho, eu trabalho numa instituição com educação. Nesse caso, quase todas as pessoas também são professores e têm vidas muito parecidas com a minha. Não dispuser no meu tempo de lazer viver ou dessa educação, eu acabo delimitando. Esses tempos atrás, eu levei o Enzo, meu afilhado, não tenho filhos. Esses tempos eu levei o Enzo, aquele tiranos, e aí a gente tava lá, brincando, chegou uma menina que tinha um aparelho auditivo, nucleares, assim, eles são colocados, são fixos, né, na cabeça. Não entendo muito bem, até porque eu aprendi no dia, mas enfim, ela tinha um implante desse. Quando ela chegou no parquinho, a primeira coisa que o Enzo reparou foi que ela tinha aquele aparelhinho na cabeça.
E eu já comecei a olhar para ele e já comecei a pensar, esse piá vai me fazer passar uma vergonha, né? Porque ele estava muito intrigado com o que aquela menina tinha na cabeça. Eu sentei num banco do parquinho, a mãe da menininha sentou na outra e eles estavam os dois brincando, cada um na sua, no parquinho. Mas eu percebia o Enzo super curioso com o que era aquilo na cabeça da menina. E aí crianças, né, muito assim, desprovidas, né, de vergonha, chegou do meu lado numa hora bem natural, né? E aí ele falou como criança fala, assim, bem baixo, discreto, olhou para mim e falou: Dinda, o que é isso na cabeça dessa menina? E aí eu quis me enfiar num buraco, porque eu morri de vergonha. Porque eu sou adulta, né? E os adultos têm isso. Porque ele não estava nem aí. E aí, a mãe da menina, né, que obviamente ouviu, chamou ele e falou assim: vem aqui que eu vou te explicar. E aí ela olhou para ele e falou assim: olha, você tem coleguinhas na escola que usam óculos? E daí crianças gostam de dar nomes, né? E daí o Enzo falou: eu tenho, o João, o Pedro, eles usam óculos. Daí a mãe olhou para ele e falou assim: então, a minha filha, ela nasceu com um problema, seus amigos usam óculos porque eles têm problema de visão. A minha filha nasceu com um probleminha de audição. Então, ela usa esse aparelho. Então, assim como o óculos é para visão, o aparelhinho ajuda. E o Enzo achou aquilo incrível, porque ele achou que parecia uma coisa meio super-heróis, assim, sabe? Porque ela tinha um detalhe diferente. E aí, a mãe deu essa explicação para ele, ele ficou super satisfeito, acabou criando uma aproximação entre ele e a menina, os dois saíram brincar e pronto, e passaram a tarde inteira brincando. Se eu não tivesse levado o Enzo no parquinho naquele dia, e eu não levei ele para aprender sobre inclusão, eu não levei ele para aprender sobre deficiência auditiva, eu não levei ele para aprender sobre como brincar meninos e meninas juntas, eu não levei ele para aprender sobre nada. Eu levei ele no parquinho. E ele acabou vivenciando e aprendendo outras coisas a partir daquela prática. Ele e eu. Porque quando ele me perguntou, eu fiquei com vergonha do tom que ele me perguntou, do jeito que ele me perguntou, e depois eu reparei que a vergonha era uma besteira, porque para mim aquela pergunta foi que quando ele perguntou, eu aprendi. Então, a gente precisa dar espaço, a gente precisa vivenciar o tempo do lazer, porque o tempo do lazer educa. Quando uma criança brinca num parquinho público, ela está sendo educada à medida em que ela está brincando. E à medida que ela brinca, nós adultos também temos que nos educar, porque a gente também vai ter que aprender a lidar com as diferenças, a gente também vai ter que aprender a lidar com pessoas que têm perspectivas diferentes, com pais que educam seus filhos de forma diferente. Só que isso só acontece, essas diferenças, não que só acontecem, mas elas se dão de forma mais rica no tempo do lazer, porque o tempo do trabalho é um tempo rígido, o tempo do trabalho é um tempo que demanda muita etiqueta, o tempo do lazer é um tempo sensível, é um tempo que as pessoas estão abertas. Então, viver o tempo do lazer é importante para que a gente se eduque e para que a gente se sensibilize para a vida. E é por isso que a gente não pode se desfazer desse tempo. É por isso que a gente não pode usar esse tempo para viver outras práticas, para viver outras questões relacionadas muito, né, da fase adulta ao mundo do trabalho. E até aqui eu estou pedindo para que vocês façam uma reflexão do tempo de lazer de vocês, né? De que forma vocês têm vivido o tempo de lazer de vocês. Porque é muito difícil eu querer ensinar algo a alguém que eu não... né? Nós não somos pais e nem professores diferentes daqueles que somos enquanto sujeitos sociais, né? Eu costumo falar para os meus alunos sempre, se eu sou um sujeito preconceituoso, eu serei um professor preconceituoso, não tem como ser diferente, né? Se eu sou um professor machista, se eu sou uma pessoa machista, sendo homem ou mulher, uma pessoa machista também. Se eu quero sensibilizar para a vida, se eu quero que os meus filhos vivam um lazer com qualidade, eu preciso conseguir viver esse lazer também, ficar nessa mesma perspectiva. Então, a gente tem que pensar na qualidade do lazer que nós estamos tendo e que nós estamos vivendo. Esse lazer, ele só vai ser possível ser vivido com qualidade se a gente conseguir equilibrar aí 3 fatores que o Bramante chama, 3 dimensões, que ele vai dizer assim, para a gente viver um bom lazer, um bom tempo de lazer, a gente precisa ter tempo, que é tempo do relógio mesmo. Você precisa ter tempo disponível para viver o lazer. Você precisa ter espaço físico mesmo, não grande, mas físico. Eu preciso estar em algum lugar.
E eu preciso ter atitude para viver o lazer. Eu preciso querer viver o meu tempo de lazer. Se vocês forem fazer uma análise da vida de vocês aí, pessoal, qual desses 3 itens vocês diriam que vocês têm mais dificuldade pensando hoje na vida de vocês? Eu vou fazer um chute aqui, tá? Pensando que aí do outro lado, eu sei que tem muitos professores me ouvindo, muitas mães me ouvindo, muita gente em fase do trabalho. Eu diria que uma das principais dificuldades que nós temos, né, que eu também tenho, seria o tempo, né? A gente tem pouco tempo. A sociedade de hoje, o modelo de sistema que a gente tem, ele nos consome muito tempo. Consequência disso, em que itens desses, né, vocês diriam que as nossas crianças da modernidade, da contemporaneidade sofrem? O que está faltando para as nossas crianças? Está faltando tempo? Está faltando espaço? Ou está faltando atitude? Eu diria que para a criançada está faltando bastante tempo também, sabia, gente? Porque hoje em dia a gente tem dado muitas tarefas às nossas crianças. Ainda que sejam tarefas para o brincar, nós estamos dando essas tarefas, né? Eu não sei até que ponto as nossas crianças de hoje em dia têm tido tempo para fazer escolhas, né? Tempo para dizer o que elas querem fazer. Também não sei se essas crianças têm tido muito espaço para o brincar. Por quê? Para uma criança estar num espaço, ela precisa de um adulto, muitas vezes. E se um adulto não tem tempo, uma criança não está no espaço. Ela não pode brincar sozinha no parquinho, ela não pode jogar bete sozinha na rua, né? A gente vive uma sociedade que é uma sociedade, muitas vezes, né, violenta, uma sociedade do medo, uma sociedade urbana, né, muitos de nós, então é muito carro, muito prédio. Então a gente vive uma dificuldade também. Eu diria que o que as crianças têm muito, e que é o que a gente precisa saber explorar, é atitude. Crianças querem brincar, crianças gostam de brincar. Nós, adultos, temos um problema para viver a atitude no tempo do lazer. Porque ou nós estamos sempre muito cansados, e aí no tempo de lazer a gente não tem força para fazer nada, né? Isso já deve ter acontecido com vocês, né? Ah, eu até queria ir lá não sei aonde, mas estou tão cansada que eu não vou, né? Ou então, gente, porque nós não fomos educados a pensar o que nós gostamos de fazer no nosso tempo de lazer. Isso é muito comum. Vocês já devem ter conhecido pessoas que se aposentaram e entram em depressão, porque a pessoa foi educada para trabalhar a vida inteira. Eu só sei trabalhar. Eu não sei do que eu gosto. Eu gosto de trabalhar. Mas será que a gente gosta de trabalhar? Ou será que a gente não teve acesso a outras práticas que a gente gosta? Por exemplo, quando a gente diz para uma pessoa assim, por que você não sai dançar? Daí a pessoa diz, eu não gosto de dançar. Daí você pergunta, mas você já dançou alguma vez? Não. Eu nunca dancei, mas eu não gosto. Adulto, por vezes, parece criança com comida, né? Se oferece uma comida, a criança diz não gosto, mas ela nunca experimentou. Nos falta atitude porque falta educação. As gerações que eu diria que hoje, né, estão um pouco mais velhas, né? Elas são gerações que foram educadas para o mundo do trabalho, né? São as gerações que tiveram, e aí, né, podem fazer uma análise da vida de vocês, né? São gerações que, por exemplo, viveram sempre, né, tiveram aquela perspectiva de ter sempre o mesmo trabalho, né? São pessoas que passaram anos na mesma empresa. São pessoas que, desde muito cedo, né, têm o sonho da casa própria, o sonho do carro. E hoje em dia, quando a gente olha para as novas gerações, a gente vê que, né, eles já trocam de trabalho muito rápido, né, eles já não querem toda essa certeza. E aí, porque eles têm um outro tipo de formação. Então, muitos de nós foi formado para o mundo do trabalho, o que dificulta as nossas experiências de lazer. E é por isso que a gente precisa ter uma educação para viver o lazer também, né? E aí, né, sabendo que eu estou falando com professores também, é importante lembrar que a escola, ela educa para a vida. E se ela educa para a vida, o lazer faz parte dos tempos da vida. Então, a gente precisa educar para o lazer, né? Toda vez que eu dou aula e os meus alunos perguntam, né, a gente sempre comenta, digo, por que a gente aprende matemática? Eu aprendo matemática porque é para me inserir socialmente, que é para poder ir no mercado, que é para fazer compras, que é para poder pagar a passagem do ônibus, é para isso que eu aprendo matemática. E aí eu sempre falo, para que a gente aprende educação física? Por que a educação física está na escola? Por que eu preciso aprender a jogar vôlei na escola? Muitos de vocês devem ter passado um bom tempo aprendendo vôlei na escola. Para que a gente aprende vôlei se a gente não virou atleta? E aí eu sempre falo, a gente aprende vôlei, que é para jogar vôlei no portão. Quem aí já vivenciou essa experiência sabe que ela é muito rica. A gente aprendeu a jogar vôlei para jogar vôlei na praia e se divertir com a família.
A gente aprendeu a jogar vôlei para assistir um jogo de vôlei e entender o que está acontecendo. A gente aprendeu a jogar vôlei para entender quais são as questões de gênero relacionadas ao esporte do voleibol. Então, a gente precisa de uma educação para o lazer. Todas as disciplinas da escola, elas podem contribuir. A geografia pode nos ajudar a pensar sobre que espaços eu tenho para viver o lazer. E se eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Se eu moro numa cidade que não tem espaços para viver o lazer. E é dessa forma que a gente vai qualificando esse tempo, vai qualificando essa sociedade, para que esse lazer em família que a gente está buscando também se qualifique. Então, a gente precisa ser educado a procurar tempo, espaço e querer viver as atividades, e querer viver as práticas de lazer. Como é que a gente se educa? Nós que estamos aqui adultos, eu adoro essa frase da minha orientadora, que ela diz assim, é trocar o pneu com o carro andando. Nós temos que nos reeducar. Né? Então, a gente tem que repensar nossos valores, repensar nossos desejos, repensar nossos objetivos. O que a gente quer dessa vida? Será que eu quero ser essa pessoa que trabalha para juntar uma certa quantia de que eu não vou ter tempo de aproveitar? Ou será que, de repente, eu poderia desacelerar e aproveitar melhor o meu tempo? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, pessoal, e nem dizendo assim, escolham uma coisa ou outra, ou uma coisa melhor que outra. O que eu estou sugerindo aqui é reflitam. Né? Faz uma análise, se reeduque. E aí, como diz a minha orientadora, né, é trocar o pneu com o carro andando, porque a gente já está grande, a gente já está maduro, a gente precisa repensar. Então, a gente, né, para tentar nos reeducarmos. E aí, como é que nós faríamos isso com as crianças? Dando exemplo e dando condições. Então, quando a gente fala lazer em família, é muito difícil, porque se eu estou falando em liberdade, lazer ser sinônimo de liberdade, quando eu estou falando em família, os interesses podem ser diferentes dessas famílias, né? Se eu tiver aí, por exemplo, uma família de 4 pessoas, que tem uma criança de 6 anos, uma de 15 e um adulto, cada uma dessas pessoas vai ter um interesse, né, de viver as suas práticas de liberdade. E aí, então, a gente já começa a ter conflitos, né? Porque são práticas e interesses diferentes. E aí, como é que a gente vai organizar esses interesses? Como é que eu vou fazer para esse tempo de lazer ser rico, ainda que sejam pessoas e interesses diferentes? Então, quando eu fui pensar nas famílias, né, em como abordar as famílias, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que hoje em dia são muitas configurações diferentes, culturas diferentes, gerações e interesses diferentes numa mesma família. Então, não teria como eu dizer aqui para vocês uma receita, uma forma, né? Façam assim. O que eu estou trazendo para vocês são reflexões, né? Perspectivas para se pensar esse tempo de lazer. Independente da família, da configuração da família, o que a gente sabe, né? Que a família é um importante vínculo aí responsável pela nossa felicidade, né? E ela é fonte de apoio e de confiança. Então, independente, né, da configuração da minha família, ela tem que ser sinônimo de apoio e confiança. A partir disso, a gente percebe que o lazer em família ele é sinônimo de fortalecimento de laços, né? Desenvolvimento das crianças, reforço de valores. É no tempo de lazer que uma família consegue identificar problemas nas crianças, físicos, mentais e sociais. Por quê? Porque é o tempo que a criança está mais livre, é o tempo que a criança está mais sensível, é o tempo que a criança está mais desprovida, né, desses comportamentos sociais que a gente sabe que precisam ser postos nos outros tempos da vida. É no tempo de lazer, em família, que a gente cria memórias coletivas, né? A professora falou antes de mim sobre a importância das memórias, né? O tempo de lazer é que promove essas memórias coletivas, gente, porque ele é um tempo sensível, ele é um tempo livre. E é no tempo de lazer que a gente também gera e que a gente promove sensibilidade e empatia. Então, viver o tempo de lazer em família, ele é de suma importância. Só que antes de pensar no lazer em família, eu preciso pensar nos meus valores, né? O que eu estou querendo para mim e para minha família. Porque, como eu falei, não dá para a gente ser um sujeito individual de um jeito e coletivo de outro, né? Nós somos sempre a mesma pessoa. Então, a gente tem que fazer uma autorreflexão para depois poder pensar nesse valor em família, nesse lazer em família. E aí, então, como ficar longe dos computadores, né? Pensando nesse lazer em família? Demanda um certo planejamento, gente. Que não precisa ser escrito, né? Como a gente costuma fazer na academia, enfim. Mas a gente precisa fazer um planejamento. No sentido de, eu preciso estar verdadeiramente disponível para viver esse meu tempo de lazer em família. Porque esse tempo ele tem que ser de qualidade. Eu preciso me desconectar
da tecnologia, do trabalho e dos modelos. Às vezes eu quero muito que a minha família faça uma coisa porque está todo mundo fazendo, e na verdade a minha família tem outro perfil. Os meus filhos têm outros desejos. Eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo, eu não preciso ir aonde todo mundo está indo, eu não preciso consumir o que todo mundo está consumindo. Então, para começar, para viver o lazer em família, principalmente nós adultos, nós precisamos estar verdadeiramente disponíveis. Tá? A gente reclama que as crianças, né, não prestam atenção, que as crianças não saem dos computadores, mas será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem se desconectado? Será que a gente tem dado atenção verdadeira para elas? Ou será que a gente quer que elas brinquem e, ao mesmo tempo, a gente quer responder o WhatsApp do trabalho? Né? A gente quer que elas brinquem, que elas pratiquem exercício, mas, ao mesmo tempo, a gente está né, envolto aí com as questões das tecnologias. Então, a gente precisa estar verdadeiramente disponível. A gente precisa tomar muito cuidado com os juízos de valores. A gente tem uma prática, as pessoas têm uma prática de dizer assim, no meu tempo é que era bom. Ah, no meu tempo que era bom. Nossa, a gente pulava a corda na rua e a gente era feliz. Eu tenho certeza que sim. Eu fui uma criança que joguei muito bets na rua. E eu digo, no meu tempo é que era bom. O que não significa, gente, que hoje não seja bom para a geração de hoje. O meu afilhado, de 9 anos, ele é apaixonado por um jogo que chama Minecraft. Quem tem criança meio dessa idade em casa deve saber. E aí, por vezes, eu acho esse jogo chato. Muito chato, eu acho. No entanto, eu tenho percebido o quanto o Enzo tem aprendido de inglês ao jogar esse negócio. Ele fala inglês com uma facilidade, né? Eu tenho um inglês horroroso. Meu inglês é muito ruim. O dele é ótimo e ele tem 8 anos. Dá para dizer que a prática dele é ruim? Não dá. O que eu posso dizer? Que ela é diferente da minha. A minha prática na infância tinha uma perspectiva mais corporal. A prática dele hoje tem uma perspectiva mais intelectual. As duas são boas e as duas são ruins. Ruins também não é uma palavra bacana, né? Mas elas têm perspectivas diferentes. Porque a ideia é essa, é não fazer juízo de valor. É pensar que cada fase é uma fase. O que tinha de bom na nossa era bom para nós, mas também tinha suas problemáticas. E o que tem de bom na infância de hoje é bom e também guarda as suas problemáticas. Esses tempos atrás eu ouvi de uma pessoa que falou assim, no meu tempo a escola que era bom, porque a gente obedecia o professor. E aí eu pensei, nossa, é verdade, mas a gente também não tinha espaço de fala nenhum. Então era bom ou não era bom? Depende, eram perspectivas. Então a gente precisa sempre lembrar que cada fase é uma fase, que cada geração é uma geração e que a gente precisa compreender para querer ser compreendido, né? Quando a gente desqualifica o brincar da criança hoje, no sentido de que ele não é interessante, a gente não pode querer que a criança também compreenda a gente, né? Porque a gente não está sendo compreensível. A gente está desqualificando o lazer dela. Como é que a gente vai querer que ela qualifique, né, e que ela aceite outro tipo de experiência de lazer? Nesse caso, é muito importante para pensar o lazer em família, o diálogo, né? Como é que a gente vai aproveitar esse tempo em família, né? Quais os diferentes interesses e tempos dessa nossa família? Como é que a gente pode tentar organizar isso de forma mais satisfatória para todos? Esses tempos atrás, de novo, né, eu ouvi de uma pessoa que falou assim, um colega falou para mim, eu não sei como que meu filho não gosta de futebol, eu levo ele para jogar futebol todo dia, para ver se ele gosta. E daí eu pensei, nossa, coitada dessa criança, né? As crianças já têm tão pouco tempo e esse pai leva essa criança meio que obrigada a jogar bola porque ele gosta de futebol. Mas a criança não. E aí ele falou assim, como é que pode ele não gostar? E aí eu pensei, nossa, hoje as crianças têm acesso a tanta coisa, por que elas precisam gostar de futebol? Hoje a escola ensina tanta coisa, por que tem que jogar bola? Eu não sei vocês, mas a minha educação física na escola, eu joguei só vôlei, porque era vôlei para as meninas e futebol para os meninos. Hoje, o meu afilhado tem um acesso tão grande às diferentes práticas da cultura corporal que ele não precisa gostar só de futebol. Ele tem outros interesses, e isso é muito bacana. E ao invés do adulto aprender com a criança, a gente guarda uma vaidade que a gente tem a impressão que é a gente que domina todo o conhecimento, né? É a gente que sabe o que é bom. Quando, na verdade, hoje, eles sabem muito também do que é bom, né? A gente pode compartilhar esse conhecimento. E aí tem em mente que menos é mais, né? Até que se torne um hábito e ganhe mais significado e espaço. Então, às vezes, quando a gente pensa em lazer em família, parece que tem que ser assim, nossa, tem que ser um final de semana inteiro em família. Às vezes, a gente tem que começar do pequeno.
Principalmente quem trabalha com quem convive, quem trabalha com adolescente. Às vezes menos é mais, né? Porque às vezes eu preciso primeiro plantar uma sementinha para depois fazer a colheita, né? Ah, eu quero que meu filho saia do telefone, então eu vou cortar o telefone dele o final de semana inteiro, porque ele tem que ficar com a família. Eu arrisco dizer que pode ser que você mais perca do que ganhe, né? Porque ao invés dele se sensibilizar para viver o lazer com a família, ele vai criar, na verdade, uma barreira, porque não é ali que ele queria estar, né? Então, a gente precisa primeiro sensibilizar. Então, quem sabe menos seja mais. Não precisa ser um final de semana inteiro. Pode ser uma manhã. Vamos combinar uma caminhada de manhã, vamos combinar tomar café da manhã juntos, vamos combinar assistir um filme juntos à noite. Então, começar do pequeno, né? Primeiro planta a sementinha para depois colher. E aí eu trouxe aqui algumas possibilidades, mas a título, assim, super de sugestões mesmo, porque, como eu falei, são muitas famílias diferentes, né, em muitos contextos diferentes. Alguns autores de sociologia, eles trazem que o lazer, ele perpassa vários interesses culturais. Então, a gente pode trazer atividades manuais, atividades sociais, esportivas, jogos e brincadeiras, jogos intelectuais, jogos artísticos, turísticos, né, e turismo não significa só viajar para longe, né, turismo é turismo no seu bairro mesmo, é passear pelo seu bairro, é descobrir o seu bairro. E tem também, né, os interesses tecnológicos, que foi adicionado aí ao grupo de interesses em 2002 pela Gisele Schwartz, que é uma socióloga. Então, não é um interesse que a gente quer aqui para o tempo de lazer, né? Mas ele é um dos interesses. Então, pensar práticas simples, mais ricas e significativas. A professora falou, né? Ler um livro, é sentar para ler um livro, é sentar para contar uma história. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem simples, assim, né? Então, recriar jogos digitais para o mundo real, né? Se as crianças estão tão ligadas em tecnologias e em jogos, por que não tentar recriar esses jogos para o mundo real? Esse jogo do Minecraft, que o Enzo, meu afilhado, joga bastante, ele monta cidades, né? E aí ele pode plantar árvores, eles fazem mineração. Esses dias ele estava me explicando sobre mineração. Então é um jogo de montar cidades. E aí a gente se propôs a montar uma maquete, né? Então vamos montar um Minecraft, só que real, né? Essa primeira foto aqui de cima sou eu e ele. A gente está brincando na janela na minha porta, né, que é um vidro. Eu tô para um lado, ele tá para o outro, a gente está desenhando com canetinha no vidro, né? Ele está fazendo carinhas em mim, enfim, e depois eu fiz nele, coisa bem simples, né? Aqui embaixo a gente fez alguns recortes, né, para montar a maquete, enfim. Aproveitar esses momentos para resgatar brincadeiras com contexto. O que eu quero dizer com contexto? Poxa, eu quero resgatar uma brincadeira da minha infância com meu filho, né, ou com meu aluno. Contextualiza para ele. Conta a história, diz onde é que você estava, diz que lembranças você tem, mostra fotos, né? Compartilha com ele, né? Se apropria da dimensão lúdica dessa criança, faz ele imaginar, faz ele criar também essa história. E criar jogos e brincadeiras, né? Às vezes a gente diz, eu não sei o que fazer. Adulto tem isso, né? Não sei o que fazer. Pergunta para a criança sabe, a criança vai inventar alguma coisa porque elas são extremamente lúdicas e criativas. A gente só precisa dar um start para elas, a gente precisa dar espaço. Lembrando sempre que o processo vale mais que o produto, né? Se no fim lá vai dar um ótimo produto, não sei. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma prática quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó e eu adorava fazer montar uma loja de vender CD. A minha avó tinha muito CD. Eu passava horas organizando a loja. E aí estava na hora de ir embora. Não deu tempo de brincar, de vender. Mas o momento de montar era tão divertido que ele já era a própria brincadeira. Então, lembrar disso. E lembrar de estar aberto. Adultos têm uma dificuldade, às vezes, de se manter abertos. A gente fica com vergonha de cantar, a gente fica com vergonha de imaginar, a gente fica com vergonha de sentar no chão, a gente usa uma roupa que não ajuda. Então, lembrar também de estar aberto para esse momento, né? Porque se a gente quer viver o nosso tempo de lazer em família, eu estou entendendo que é uma escolha nossa estar em família. Então, esteja aberto para esse momento. Aqui algumas outras pequenas sugestões, né? Andar a pé pelo bairro, conhecer as praças e os parques, contemplar a natureza, praticar atividade física, cozinhar em família, ouvir música e fazer nada juntos, né? Fazer nada juntos pode ser muito legal também. Essa primeira foto aqui também sou eu e o Enzo. A gente tem uma prática de andar pelo bairro, porque o Enzo ele adora cachorros, mas ele não tem cachorros, ele mora num apartamento. Então a gente faz amizade com todos os cachorros das ruas que a gente vai passando. Então toda vez a gente faz um caminho diferente, que é para ele conhecer cachorros diferentes. E aí sempre que, né, que a gente se sente um pouco mais seguro, ele para, ele faz carinho, enfim. Então a gente vai descobrindo o bairro, vai descobrindo as mercearias, né, vai parando na panificadora, compra um café, enfim. Então são práticas simples e que não tem custo.
Aqui eu trouxe para vocês, estou quase terminando, algumas sugestões de páginas do Instagram que são bacanas de seguir. Essas duas primeiras aqui, o Depósito de Tirinhas e o Sociologia Líquida, eles falam sobre questões de sociologia, tá? Trazem tirinhas, falam sobre a vida, trazem algumas reflexões. Esses 3 outros aqui, que é o Recanto do Desenvolvimento, o Educa Movimento da UFPR e o Território do Brincar, são Instagrams que falam sobre brincadeira e sobre formação, que também são bem interessantes, né? Quem é mais da área, né? Quem está aí estudando para ser professor ou quem já é professor, são 5 Instagrams aí bacanas de seguir que trazem conteúdos que podem qualificar as nossas práticas. Para finalizar, eu queria dizer, né, que lazer em família não tem receita, não tem formato, não tem padrão. O que tem são perspectivas, né? A perspectiva que eu trago para vocês é de tentar pensar tentar pensar o tempo de lazer de forma mais qualificada, no sentido de que menos pode ser mais. Menos consumo, né, menos estresse, às vezes até menos tempo, mas com mais qualidade, né? E que a gente esteja de fato disponível para viver esse tempo, principalmente quando a gente estiver tratando aí com crianças e adolescentes. E não esquecer, né, que trabalhamos para ter tempo e condições para viver o lazer. É para isso que a gente trabalha, a gente não trabalha mais para trabalhar mais. A gente trabalha mais, que é para ter mais tempo de aproveitar a vida. E a gente aproveita a vida no tempo do lazer. Nesse caso, o tempo do lazer é o mais precioso da nossa vida, porque é o tempo que a gente tem escolhas, ou que espera-se que a gente tenha. E lembrar sempre que lazer é um direito, é garantido na Constituição, não é um presente. Então, a gente não pode abrir mão dele, né? A gente tem que viver esse tempo com a maior qualidade possível. Pessoal, eu não sei se eu consegui atingir aí as expectativas de vocês, mas eu espero que tenha dado pelo menos para refletir um pouquinho sobre esse tempo de lazer, sobre a importância desse tempo na nossa vida e sobre a importância da gente estar, de fato, disponível para vivê-lo com qualidade. Por hora, muito obrigada e passo a palavra para as meninas aí. Professora Luíse, eu confesso que eu estou extremamente feliz com tudo que eu vi e com tudo que eu aprendi. Foi fantástico. E eu acredito que todos nós vamos ter que rever esse seminário, rever todo esse conteúdo, ver a parte teórica, a parte prática e realmente implementar o detox digital, que esse é o objetivo, não é? É a desintoxicação digital. E só umas observações que eu achei assim, muito interessantes, a sua referência à Constituição. Veja só, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala sobre o direito à liberdade, um dos incisos do artigo 16 estabelece que o direito à liberdade se exerce pelo brincar. Pelo brincar, pelo praticar esportes e pelo divertir-se. Então, vejam, é muito interessante estar na lei, mas é muito triste estar na lei, porque nós temos que ter uma previsão legal para que a criança tenha direito ao brincar, ao lazer, mas enfim. E é bacana também, Maria Cristina, pensar que se para essa criança ter esse acesso, um adulto precisa ter acesso, né? Porque ele que vai mediar. Então, a gente não pode cercear o nosso próprio direito, porque senão a gente acaba também tirando esse direito da criança, né? Esse direito da criança. Então, ele precisa desse acompanhamento. E, além do que, no marco legal da primeira infância, o legislador teve o cuidado de estabelecer como área, entre as áreas prioritárias para as políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos, a cultura, o brincar, o lazer, o esporte, o meio ambiente. Tudo que foi falado hoje e como uma atividade de visitar, fazer turismo no bairro, que não implica em custo, de conhecer os animais do bairro, ou conhecer as árvores do bairro, ou conhecer, enfim, a geografia, foi muito rico. Agora nós vamos para as perguntas. Primeiro, uma observação da Mônica Andréia Nobre. Ela disse o seguinte: quando me dizem tempo é dinheiro, pergunto se existe caixão com gavetas para levar a fortuna junto, porque até agora ninguém foi enterrado com o tempo que perdeu querendo juntar dinheiro. Aqui, uma pergunta do Jonathan Fonseca, que é o seguinte: o capitalismo padroniza o lazer, muito por conta dos produtos que vendem a ideia do lazer em massa. Quais seriam os pilares para que nós pudéssemos repensar as práticas? Pesquisa, incentivo, qual seria? Jonathan, obrigada pela pergunta. Eu imagino que seja o Jonathan meu ex-aluno. E fico feliz, Jonathan, de saber que você está aí.
né? O Jonathan, ele é um aluno que ele me despertava também muitos questionamentos, né? E eu acho isso super importante para um professor, né? A gente precisa estar o tempo inteiro nos questionando. De fato, o lazer contemporâneo hoje, ele tem uma tendência a padronizar, né? Até para que a gente faça o sistema capitalista funcionar, né? Então, se agora todo mundo quer comprar o mesmo produto, e aí todo mundo compra um produto junto, daqui a pouco a gente troca de produto e aí a gente começa a trabalhar mais para comprar esse produto novo. Então, há de fato uma padronização. Como é que a gente faz para alterar esse processo, né? É processo educativo, tá? Eu diria que por parte do professor, e aí, né, o Jonathan, que foi meu aluno, e quem mais estiver por aí me ouvindo sabe que eu repito isso muitas vezes, né? A gente precisa viver os nossos discursos. Então, quando eu quero fazer uma alteração nesse modelo, eu preciso viver essa alteração. E aí eu não estou dizendo aqui, né, abrir mão do consumo, não é isso que eu estou dizendo, tá? Né, nossa, agora vamos jogar tudo que a gente tem de marca fora e vamos, enfim, viver de luz. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a necessidade da gente refletir sobre o consumo, né, sobre o que estamos consumindo, né? Eu consumo porque eu realmente desejo aquela prática para o meu tempo de lazer, ou eu consumo porque todo mundo consome, né? Eu falo sempre por mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol. Eu frequento estádio, eu pago meu time, e várias vezes alguns alunos me falam assim, professora, você vive falando, mas está aí comprando, né, gastando uma grana em camisa de futebol. E é verdade, gente, eu gasto um dinheiro em camisa de futebol. Mas eu tenho noção crítica. Eu sei que o jogador termina o jogo, eu vou para casa chateada porque meu time perdeu e o jogador vai fazer uma festa. Eu não estou dizendo que a gente tem que se abster desse sistema, porque não tem como. A gente vive nesse sistema do capitalismo. O que a gente precisa é conseguir pensar sobre ele para participar dele de forma mais crítica, né? Eu participo sabendo do que eu estou participando, porque um problema grande da nossa sociedade hoje é que a gente participa dela sem saber o que está acontecendo. A gente consome sem pensar sobre. Então, eu diria, Jonathan, que uma das formas aí para a gente mudar essa lógica primordial é a partir do nosso eu mesmo, é a partir das nossas práticas, das nossas reflexões enquanto sujeitos, para depois tentar ensinar, né, e tentar modificar as perspectivas das outras pessoas, inclusive das crianças. Porque a gente diz assim para as crianças, olha, não precisa ter esse joguinho só porque todo mundo tem. Mas, no fundo, você também está comprando um celular só porque todo mundo tem. E aí, como é que eu vou querer que a criança entenda algo que eu propriamente não entendo, né? Que eu não vivo? Então, eu acho que o primeiro de tudo é o nosso ser mesmo, é o seu eu enquanto sujeito. E para os professores, né, do meu ponto de vista, é se permanecer num processo formativo, né? A gente precisa estar sempre estudando, porque a sociedade muda muito rápido, né? As crianças de hoje não são mais as crianças de amanhã. Eu tenho 3 afilhados, um deles tem 9 e o mais novinho tem 3. E já são gerações diferentes, né? Eles já têm interesses diferentes, eles já têm linguajar diferentes. Então, no caso do professor, a forma é se manter estudando e ter uma sensibilidade para olhar para os sujeitos, né? É olhar aquela criança não como um corpo que se move, né? Mas um sujeito que tem sentido, que tem sentimento, que tem perspectivas, que tem desejos, né? Que também tem que ter liberdade no seu tempo de lazer, né? A criança tem que ter o poder da escolha no seu tempo de lazer também. Ele tem que dizer o que ele quer fazer. Claro que o adulto não vai deixar ele fazer qualquer coisa, mas a gente tem que ouvir. E aí, quem sabe, a gente possa, a partir dessa escuta, conseguir mediar os interesses dessa criança, né? Conseguir ajudá-la a formar novas perspectivas. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Espero ter te ajudado, Jonathan. Professora Luíse, deve ser o Jonathan, porque ele diz o seguinte, saudades de suas aulas e reflexões, prof. Era um momento de educação e de lazer do meu dia. Então, vejam a importância do professor na formação do aluno. Muito obrigada, Jonathan. Professora Luíse, muito obrigada por suas contribuições. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades que nós tenhamos para conversar, para ouvi-la, porque foi muito rico. Professora Joelma, professora Luíse, muito obrigada. Eu gostaria de justificar... imagina. Eu gostaria
de justificar a ausência da professora Thaís Glaser, porque ela teve um problema tão sério na região dela, por conta da chuva, que ela não conseguiu mais se conectar. Então, por conta disso, ela pede desculpas, nós também, e deixamos a oportunidade para esse gostinho também de quero mais com relação à fala dela, para uma próxima ocasião. Eu não sei se a professora Cineva está conectada no grupo. Está conectada, por favor, Bia? Não? Então, eu gostaria, para encerrar, eu não sou boa na arte, eu não vou nem me atrever a pensar em cantar, e eu também não trouxe o vídeo por conta do receio de que, de repente, a programação de hoje fosse inviabilizada por conta disso, mas eu queria tentar fazer um exercício, depois os pedagogos que me corrijam se eu estiver equivocada. Eu queria agora que todos fechassem os olhos onde vocês estão, todos, não olhassem para a tela. Eu vou ler o que eu convido vocês a ouvir depois, que é a letra de uma música, a música Desconecta. Por favor, me suportem só um pouquinho. É de Daniel Salles. De corpo presente e cabeças ausentes, visitando um mundo paralelo, com sites na tela e olhos na rede. Somos gente, mas não temos elo. Como se a vida fosse nos doar 100 anos mais. Desprezamos as pessoas, preferimos só as coisas, com Bluetooth e Wi-Fi. Como se o tempo, num loop, fosse aqui se repetir. A gente segue se perdendo em muitos cliques por aí. Você fica na tua, eu fico na minha. Se me irritar, eu te deleto. Curtimos, postamos, para selfie sorrimos. Quantas vezes? Não se sabe ao certo. Tanta energia nos dedos, mas tão fraco o coração. Nos tornamos graduados em nós mesmos, temos pós e solidão. Fato é que a vida e o tempo não irão se repetir. E agora, o que faremos? O que iremos decidir? Desliga, desconecta e sem pressa vem aproveitar o pôr do sol comigo. Aqui e bem agora, nessa hora, vou compartilhar o melhor arquivo, o tempo com você. Perdemos momentos, gastamos a vida como escravos da modernidade. Além dos limites, a mente delira, se equivocando da realidade. É viciante, perigoso e tão normal. Afinal, quem não possui conexão está por fora, analfabeto digital. Laços rompidos, famílias desfeitas, mas funciona a 4G. E a gente segue só clicando, mas continua a se perder. Desliga, desconecta e sem pressa, vem aproveitar o pôr do sol comigo. Aqui e bem agora, nessa hora, vou compartilhar o meu melhor arquivo, o tempo com você. O tempo com você. Eu sugiro, meus queridos, que vocês ouçam essa música, que foi lançada por conta de um pedido do nosso Instituto de Tecnologia, quando nós tivemos um evento lá na UAB, quando eu era presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. E é uma música que realmente pode até ser trabalhada com os nossos alunos, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a todas as pessoas que assistiram. Peço que aqueles que querem certificação, por favor, se inscrevam no link que está na descrição do vídeo. E muitíssimo obrigada, toda a estrutura oferecida pela Unibrasil para que nós pudéssemos fazer todas essas reflexões durante esses 4 dias de evento. Muito obrigada e até a próxima. E peço ainda, acessem o nosso site do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana e venham se envolver conosco nas nossas atividades. Boa tarde a todos e bom fim de semana. Vamos ver se nós teremos um tempo de ócio criativo, como disse Domênico De Masi numa obra que ele escreveu em 2000. Boa tarde a todos, queridos. Muito obrigada.